Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos a respeito da Primeira Guerra Mundial. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Primeiramente, precisamos compreender os antecedentes que levaram a esse conflito. A Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito entre as potências imperialistas que lutavam por uma nova divisão do mundo colonial e uma nova divisão dos mercados consumidores. Dentre os antecedentes, nós podemos mencionar os seguintes: a França, ela queria se vingar da Alemanha e retomar as terras que ela havia perdido na Guerra Franco-Prussiana. Então, quando houve essa Guerra Franco-Prussiana, em 1870, a França, ela perdeu territórios para a Alemanha. Perdeu a região da Alsácia-Lorena. E além disso, os alemães conquistaram a cidade de Paris e coroaram o seu imperador, Frederico Guilherme II, dentro lá do Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. Isso gerou um grande ódio por parte da população francesa, e a França, a partir deste momento, ela passou a nutrir um sentimento de revanchismo em relação à Alemanha. A Alemanha, ela queria que a França e a Inglaterra cedessem parte das suas colônias, porque a Alemanha ela se unifica como império, o Segundo Reich alemão, por volta do ano de 1871. Quando a Alemanha ela se unifica, praticamente o mundo colonial, as colônias do continente africano, já estavam todas divididas, sendo que a França e a Inglaterra, elas eram os países, as potências que tinham o maior número de colônias ao seu dispor. Sendo assim, a Alemanha ela propõe a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, tentando uma nova divisão da África, a fim de que ela, juntamente com a Itália, ganhasse novas colônias. Só que os efeitos dessa conferência, ela não foi assim tão vantajosa para a Alemanha, visto que praticamente não houve grandes alterações. A Inglaterra, ela queria eliminar a concorrência econômica da Alemanha, porque a Alemanha ela havia se industrializado de tal forma que ela já estava ali em uma certa concorrência com a Inglaterra. Só que a Alemanha ela tinha um grande problema à sua frente. A Alemanha ela não possuía mercados consumidores. Já a Inglaterra possuía um império equivalente a cerca de 1/4 das terras do planeta. Ou seja, 1/4, 25% das terras do mundo eram colônias inglesas. Então, sendo assim, a Inglaterra ela tinha um amplo controle colonial e consideravelmente um grande mercado consumidor para os seus produtos. Já no que diz respeito à Rússia, ela desejava aumentar a sua influência na região dos Balcãs e encontrar uma saída para o mar Mediterrâneo. E daí nessa região praticamente predominavam duas tendências: o pan-eslavismo, ou seja, a Rússia tentando dominar todas as comunidades eslavas ao redor, e do outro lado nós temos o pan-germanismo, a Alemanha tentando dominar todas as comunidades ali ao seu redor. E esses conflitos de interesses estão relacionados às causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Em 1907, a Europa ela estava dividida em duas alianças militares. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Áustria e pela Itália, no caso Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente,
a Inglaterra, a Rússia e a França. O período que vai de 1907 a 1914 é o período conhecido como Paz Armada. Durante esse período, os dois blocos foram se militarizando de tal forma que eles estavam preparados para a causa imediata. E a causa imediata da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo. O assassino do arquiduque era um jovem nacionalista chamado Gavrilo Princip, ligado à Mão Negra, um grupo terrorista no qual havia fornecido bombas, armas e treinamento ao Gavrilo Princip. Daí, no entanto, o governo austro-húngaro havia intimado a Sérvia para que fizesse as investigações de forma devida. Só que, no caso, houve uma certa omissão por parte da Sérvia. Sendo assim, no dia 28 de junho de 1914, começa, de fato, a Primeira Guerra Mundial. A fase da guerra, nós denominamos Guerra de Movimento, ela durou de agosto a novembro de 1914. Ela foi marcada por uma intensa movimentação de tropas, destacando a Batalha do Marne. Lembrando, que no dia 30 de julho de 1914, o exército alemão ele colocou em prática o famoso Plano Schlieffen, que planejava uma invasão rápida e massiva à França para eliminar o exército francês e, em seguida, virar a leste contra a Rússia. Esse plano ele não foi bem sucedido porque o governo ele conseguiu mobilizar tropas para até então, impedir o possível ataque alemão. Então, no caso, os franceses eles conseguiram dar uma resposta satisfatória em relação ao conflito. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial foi caracterizada pela Guerra de Trincheiras. Os avanços da tecnologia militar, elas significaram um enorme poder defensivo, mais poderoso do que as capacidades ofensivas. Bem, um ponto marcante dessa segunda fase da Primeira Guerra Mundial está ligada principalmente à questão da saída da Itália da Tríplice Aliança. Ou seja, no dia 23 de maio de 1915, a Itália ela rompe com a Alemanha e ela entra do lado da Tríplice Entente, junto lá com a França, Inglaterra e a Rússia. A terceira fase da Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1917 a 1918, ocorreram dois acontecimentos de grande importância. O primeiro foi a retirada da Rússia do conflito em virtude de um acordo de paz em separado com o Império Alemão. No caso, esse acordo foi por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Então, a Rússia sai da guerra por meio de um acordo de paz, no qual nenhum país ia precisar de pagar indenização para o outro. E fora isso, a Rússia ela só sai da Primeira Guerra Mundial devido à Revolução Russa, ou seja, os socialistas bolcheviques, eles assumem o poder sob a liderança do Lenin e com isso eles fazem um acordo em separado. Outro ponto determinante para o conflito foi a entrada dos Estados Unidos do lado da Tríplice Entente, contribuindo para o fim da guerra. Dentro da questão que levou já o final do conflito, praticamente a Alemanha ela ainda tenta resistir, só que porém o imperador alemão ele, no caso, aceita a rendição e no caso ele abdica do seu cargo. A Alemanha ela acaba participando do conflito e no fim das contas ela acaba sendo responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Tanto que terminada a guerra, houve várias negociações de tentativas de acordos de paz que fossem bom para ambas as partes. Só que, porém, o que acabou
prevalecendo foi o Tratado de Versalhes. Então, o presidente norte-americano Woodrow Wilson, ele propunha um acordo de paz em 14 artigos, os 14 pontos de Wilson, no qual seria caracterizado uma paz sem vencedores. Só que, porém, a Inglaterra e a França queria dar o troco na Alemanha devido, né, a todo o transtorno causado pela guerra e anteriormente. Lembra-se lá do revanchismo francês? Esse era o momento de dar o troco. Então, o Tratado de Versalhes era um tratado no qual havia condições humilhantes e, consequentemente, dentro dessas condições humilhantes, praticamente foi um dos motivos que alimentaram o ódio, o rancor, que iria levar à Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão foi obrigado a entregar o seu armamento para os países vencedores, foi obrigado a abrir mão das suas colônias na África e na Ásia, foi obrigado a entregar a sua força aérea, ficou proibido de ter força aérea, reduziu o seu exército para uma força militar de 100 mil homens e, consequentemente, teve que pagar indenização aos países vencedores. Entre as consequências desse conflito, nós podemos mencionar a decadência econômica da Europa, a crise do capitalismo, a ascensão dos Estados Unidos como potência, o surgimento da União Soviética e a criação, né, de novos países. Então, com a Primeira Guerra Mundial, houve o desmantelamento dos impérios alemão, austro-húngaro, o turco-otomano e o Império Russo. Então, sendo assim, né, no caso, ocorreram todas essas mudanças que acabaram repercutindo no cenário político mundial nos anos seguintes. Por aqui eu encerro essa aula. Eu desejo a você boa sorte e até mais.